Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos a comemorar 15 anos de programa e hoje fazemos-lo em Guimarães, no Festival Literário Humus, aqui na Biblioteca Raul Brandão, onde, numa feliz coincidência, também celebramos 20 anos de romances do escritor Walter Ugumem, o nosso convidado especial desta noite. Deus na Escuridão é o último livro que lançou, O Nosso Reino é o romance que o colocou na rota da literatura em 2004. Nesta conversa ao vivo vamos percorrer esta vida dedicada à escrita. Walter, bem-vindo, obrigada por estares connosco nestes 15 anos. Obrigado eu e parabéns, Maria João, pelos 15 anos do teu belíssimo programa. E devo dizer-te que me fico muito honrado por me convidares à festa. És sempre bem-vindo no Ensaio Geral, como sabes. E, na verdade, durante todo este ano estarás a fazer este aniversário e espero que muitos outros escritores, muitas outras escritoras tenham a mesma alegria que eu. Espero que sim, também. E obrigado ao público também por estar aqui connosco. Walter, tu começaste a tua carreira de escrita não pelo romance, mas pela poesia. Quero saber o que é que aconteceu à poesia no entretanto, porque tens sido menos dedicado à poesia. Em que lugar é que ela está neste momento? Olha, antes de mais, tudo o que eu responder será em protesto, porque eu sinto que eu é que deveria fazer perguntas num programa tão especial como o de hoje. De maneira que, em protesto, te direi que a poesia escondeu-se-me na prosa, na ficção. Eu, de facto, queria muito ser poeta, sonhei ser poeta, continuo convencido que os poetas é que têm razão, continuo convencido que a maior parte dos romancistas são chatos, que a maior parte dos romances que eu leio e sobretudo os que me mandam ler não valem nada, mas eu não consigo reverter esta contaminação que aconteceu em mim em relação a esta contaminação que me traz histórias. Mas deixas a poesia entrar no romance quase sem perceberes? Pois, ela não pede licença. Eu como quero estar certo, eu continuo a achar que sou um poeta, só que uso personagens e enredos, uso estratégias da ficção, mas corrompo a ficção o suficiente para que ela seja, na verdade, poesia, ou para que ela se imponha pela sua dimensão poética. Na verdade, muitas vezes as pessoas problematizam os meus enredos, dizendo, na verdade, não acontece muitas coisas nos meus livros. Sim, eu não tenho paciência para que aconteçam muitas coisas. Não são policiais, a mim não me interessa os resultados das personagens, se elas casam, se elas caem das escadas, eu sei lá, o que acontece às personagens que eu nem sei. E o que é que te interessa então? O que me interessa é o que se sente e o que se pensa. A mim interessa-me o que se pensa, a intensificação das emoções e sobretudo uma aprendizagem que leva a um conhecimento qualquer, que se levanta do livro para a nossa vida, para a vida. Por isso, se o inspetor, no fim, descobre o mistério, isso até me aborrece, porque até me aborrece que nós não saibamos nutrir os mistérios como eles merecem, não é? Essa obsessão de tudo ser explicado e de tudo ser deslindado, isso é uma tontice, é uma coisa infantil. É bom para as crianças, para acharem que a vida depois tem solução. Para nós tem que ser de outra forma, assim. Tanto pode ter como pode não ter, e nós temos de aceitar que há coisas que não são para nos deixarem entender. Estou-te a ouvir e estou a relembrar uma leitura de Deus na Escuridão, que é um livro que tem muito dessa poética, é um livro passado na Madeira, já falámos também sobre ele aqui no Ensaio Geral, em que te inspiraste em pessoas reais, em vidas que existem, e quiseste ao mesmo tempo falar desta relação da mãe com os filhos, mas também e sobretudo, parece-me, do amor fraterno entre dois irmãos. Uhum. É quase tão poderoso esse amor entre irmãos, tão poderoso quanto o amor da mãe pelos filhos? O amor será tão poderoso quanto nós sejamos capazes de o fortalecer. E para mim o grande padrão, o padrão do extremo é aquele que eu vejo nas mães. Por isso, qualquer um de nós, se amar, talvez deva cobiçar o que as mães são capazes de fazer. E quem não cobiçar o que as mães são capazes de fazer, eventualmente vive numa mediania
vive num pouquinho que talvez não nos potencie enquanto gente, não nos leve ao limite do que podemos ser. Eu devo dizer-te que o livro começa por gente que existe, não é? Que existiu, desde logo a Sra. Luísa Reis Abreu. E porquê? Porque era uma pessoa que eu nunca entendi, não entendo por inteiro. Nunca. A Sra. Luísa primava pelo silêncio, e eu sempre estou convencido que no silêncio há uma educação e, se quiseres, há uma sapiência que eu ainda não atingi, porque eu não me calo. Ainda bem, aqui para a entrevista dá jeito. Sim, dá jeito para fazer entrevistas, dá jeito para escrever livros, mas na verdade, se pensares bem, se quiseres, eu acho que o grande escritor é aquele que propende para deixar de escrever, é aquele que propende para não ter mais o que dizer, por ter eventualmente dito tudo o que fazia sentido. E por isso eu estou muito longe de achar que não tenho mais para escrever, muito pelo contrário, estou cheio de livros numa espécie de fila de espera, estou cheio de livros na cabeça e só faço assim uma espécie de mesinha todos os dias que me deixe viver o suficiente para os escrever. Eu não me importo de morrer quando não tiver livros para escrever, mas enquanto tiver um livro para escrever não me apetece nada a morrer, queria poder tirar esta biblioteca. E como é que eles se impõem? Ou seja, como é que a história se impõe? Esta primeira ou outra vai continuar na sala de espera? Como é que organizas isso? Há uma maturação da relação com o livro. É um bocado como conhecermos várias pessoas, mas de repente termos uma paixão inequívoca por uma delas, e por isso podemos ter afeição, podemos ter atração por muita gente, mas a paixão que surge é muito inequívoca, e eu vou acumulando essas ideias para os livros, ou esses livros vão sendo acumulados e vão sendo até preparados com páginas. Eu vou deixando páginas, às vezes muitas páginas, às vezes livros inteiros. Por exemplo, até hoje eu tenho um livro inteiro inédito que ficou parado, que eu acho que, se algum dia eu quiser editar, devo refazê-lo ou não sei, porque eu também nunca mais o li. Mas eu escrevi esse livro apaixonado por esse livro, e antes de eu poder editar estava apaixonado por outro livro. Mas quando tu falas apaixonado por um livro, falas apaixonado pela história, pelas personagens, ou é um todo? É um todo. Começa nas personagens, começa em alguma coisa que me incomoda, alguma coisa que eu quero, sobre a qual eu quero meditar, talvez sobre a qual eu quero aprender, mas materializa-se numa personagem. Eu preciso de uma personagem assim para aprender. Por isso é que eu falo muito nesta questão das relações, porque dá a sensação de que tenho uma relação com aquela figura, não é? Aquela figura vai-se materializando a partir do texto, mas materializa-se ao ponto de, no meu cotidiano, é praticamente impossível eu não estar assombrado por pessoas inventadas, não é? Por essas figuras. E eu só consigo escrever, eu tenho para mim que o livro só resulta quando essa personagem se torna tão natural que me permite a espontaneidade na escrita, que me permite escrever o livro inventando uma trama, porque a trama de facto é o que menos me interessa, mas que me permite inventar qualquer tipo de trama, porque eu conheço tão bem a personagem, estou tão familiarizado com aquela pessoa, que a pessoa vai simplesmente agir na factualidade que eu lhe arranjar, não é? Nos factos que eu quiser expor, ela vai agir com muita naturalidade. Mas há depois todo um trabalho, um rendilhar, uma filigrana da escrita dessa personagem também, mas também de todas as outras. E isso passa pelo trabalho do escritor, pelo escolher as palavras, o tom certo. O encontrar esse tom é também parte do teu trabalho, até sentires que chegaste ao lugar onde querias da escrita? Sim, aí entra a força poética completa, não é? A intenção de inaugurar linguagens, de lidar com a língua como se ela fosse sempre nova, como se fosse sempre de alguma forma estrangeira, não é? Eu gosto muito da ideia de que o poema é sempre estrangeiro, e todos os poetas são sempre estrangeiros, e por isso não me compadece
Por isso é que eu gosto eu gosto de poucos livros de ficção, porque não me compadece o relato puro das coisas, não me compadece a anotação da factualidade tal qual ela é. Eu prefiro que as coisas sejam de mentira, mas mirabolantes, brilhantes, com fantasias nunca vistas, do que me contem a verdade, e a verdade ser uma coisa muito aborrecida ou ser dita de uma forma muito aborrecida. Por isso, se quiseres, prefiro o Eduardo Lourenço, que muitas das vezes não faz sentido nenhum, mas é lindíssimo, que diz umas coisas deslumbrantes que não, como filosofia não valem, mas como poética são do melhor possível, do que eventualmente a maior parte dos livros de história que fazem um levantamento tintim por tintum do que as coisas foram. Eu prefiro que me mintam, sabes, nesse sentido. Eu prefiro... Mas tu, quando escreves, há um lado muito verdadeiro naquilo que estás a dizer. Sim, há um lado muito verdadeiro, porque eu acho que, de facto, essa mentira, essa fantasia ou essa maravilha é, na verdade, como a vida é. Aliás, a obstinação com a verdade, digamos assim, factual, é uma obstinação tonta. Cada um de nós vai ter uma verdade qualquer e vai lembrar as coisas. Eu posso dizer, por exemplo, quando escrevia o Contra Mim, que é sobre a minha memória de infância e primeira juventude, porque eu agora estou outra vez muito jovem, mas eu debati muito com a minha mãe. Aliás, o livro foi inventado por causa da pandemia e por eu estar trancado em casa com a minha mãe. E a minha mãe lembra-se de tudo ao contrário, assim, de outras coisas, e jura que não foi assim, não foi assado, não sei o quê. Mas eu é que tenho razão. Porque ela, se quiser que escreva um livro, começa logo por aí, percebes? Ela tem toda a liberdade para escrever um livro, até adoraria, leria e diria sempre bem de um livro que a minha mãe escrevesse. Mas para escrever o meu livro estou cá eu. E a vida acontece-nos desta forma. Mas o Contra Mim é talvez o teu livro mais pessoal ou mais confessional, embora tu também estejas de outra forma, se calhar mais transformado nos teus outros livros, mas o Contra Mim é muito pessoal. E como é que se mede essa dose do que é que tu expões? Olha, eu antigamente era mais cagarolas. Gosto de dizer cagarolas na Renascença. Embora me tenha sentido mal criado, ainda bem que fizeste uma pausa aqui no silêncio. Ainda bem que temos aqui o Padre Paulino para nos abençoar e desculpar. Vamos ter que rezar umas Ave Marias, Maria João, porque quem me provocou foste tu, por isso também estás culpada disto. Mas eu antigamente tinha um pouco mais de medo. E depois fui descobrindo que, as mais das vezes, as pessoas acham que é verdade aquilo que é mentira, porque nunca conceberiam que as coisas mais íntimas fossem expostas. Então, eu hoje escrevo tudo. Eu escrevo o que me apetecer. Ou seja, és um autor diferente daquele que começou a escrever há 20 anos. Sou mais bravo, ou mais destemido, também mais desimportado, assim, com os fanicos que as pessoas possam ter. Sabes, eu antigamente citava muito uma coisa que tinha ouvido a Jackie Collins dizer. Imagina, a Jackie Collins. Que Deus a tenha. Ela dizia que quando escrevia não podia pensar na tia, que era para poder pôr as senhoras a dormir com os senhores e a fazerem asneiras e não sei o quê, porque se não se pensasse na tia, a tia ia achar aquilo tudo uma porcaria e ela não tinha como criar enredos, não é? Não tinha assunto para livros. E eu tenho montes de tias. Eu tenho muitas tias. Não consegues não pensar nelas? E eu de início, de vez em quando, lembrava-me de alguma tia. E agora não. Agora nem tias, nem irmãos, nem sobrinhos. Mas pensas no leitor quando estás a escrever? Não. Os leitores fazem um esforço para que eu pense neles, porque escrevem-me muito e pedem coisas, e pedem para eu escrever sequelas do Filho de Mil Homens e da Máquina de Fazer Espanhóis e do Remorso. Querem a parte 2, a parte 3, a parte 9, querem tudo em abundância. E eu não sou de sequelas, acho as séries... Na televisão não consigo ver séries. Se vir uma temporada de uma série, para mim já chega. Que a segunda temporada é sempre para ganhar dinheiro.
e eu, se escrevesse uma sequela de um livro meu, talvez fosse só para ganhar dinheiro. Ou seja, preferes reinventar-te a cada livro? Claro, eu prefiro gente nova, no sentido de personagens novas, assuntos novos. Agora, ver o que aconteceu ao dia seguinte daquilo. Não, se tivesse dia seguinte, eu tinha escrito mais uma página ou mais um capítulo. Mas por isso também levas tanto tempo entre livros. As Doenças do Brasil é um livro que te levou muito tempo a escrever. Este Deus na Escuridão também. Daí também precisares de um lastro do tempo para... Porque os livros eu preciso de diferir de quem sou, não é? Eu preciso de fugir de quem fui no livro anterior. E desde logo com a linguagem, os livros situam-se em lugares completamente distintos, em tempos distintos, as mundividências. Tem sido muito desafiador e eu tenho feito de propósito, obviamente, sou eu que não tenho patrões, por isso sou eu que me lixo, mas lixo-me sozinho. Mas tem sido muito desafiador esta coisa de escrever sobre uma personagem islandesa, e depois uma personagem japonesa, e depois uma personagem brasileira, e mesmo agora escrever sobre gente do Campanário na Ilha da Madeira, onde eu, na verdade, nunca vivi, por mais que tenha visitado algumas vezes, porque isso me impede aquilo que eu te dizia da espontaneidade. Eu tenho de esperar por essa espontaneidade muito tempo, porque na verdade eu vou tentar usar a espontaneidade num lugar que não me pertence, numa cultura que não é minha, e por isso facilmente vou tropeçar em coisas, vou dizer coisas que não fazem sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo há, digamos, alguns fios condutores ao longo destes 20 anos e o lugar da idade maior é um lugar que te interessa, a relação entre os pais e os filhos é outro lugar também a que tu vais regressando, e a fé, porque Deus aparece de facto neste livro de uma forma pelo seu amor, não é? Mas também já estava em outros livros teus. Como é que no fundo tu olhas para este fio condutor, identificas, percebes que ele existe? Sim. Sim, eu acho que começa tudo com essa questão da espiritualidade. Acho que é talvez o traço mais permanente de todos os meus livros. Mesmo nos livros em que eu estou a tentar ver se há algum livro, eu não falo de Deus. Devo dizer o vocábulo em todos os livros. Mas mesmo se algum livro não tiver Deus como uma questão, todos os meus livros pretendem ser uma espécie de depuração que para mim é sempre espiritual. Ou seja, todos os meus livros me levam ou são uma oficina para que eu me limpe, para que eu me dignifique. E eu procuro muito isso, e acho que é muito o papel da poesia, a capacidade poética de viver com a visão poética, para mim tem muito que ver com isso de estarmos conscientes do certo milagre. A poesia para mim é a consciência do milagre. Mesmo que possamos não estar a considerar a existência de um Deus, a poesia é a percepção de que o mundo nos oferece essa maravilha do milagre, do impossível. Mas como é que está a tua relação com Deus hoje? A minha relação agora está melhor, porque temos-nos entendido um bocadinho melhor. Eu tenho andado menos chato e eu acho que ele está um bocadinho mais simpático comigo. Ou melhor, eu vou-te dizer ao contrário, eu acho que ele sempre foi incrível comigo. E eu é que sou falho e pronto. E a minha santidade é lenta. Demora-me. E eu vou levar muito tempo até ser santo. Mas serei. Estou convicto, quero muito. Sobretudo quando morrer, quero muito ir para o céu, não quero nada ir para o inferno. Quero ser perdoado de todos os males e vou-me arrepender. Quando estiver para morrer, vou-me arrepender de tudo. Agora vou-me arrependendo de algumas coisas. Mas nesse sentido, o Deus na Escuridão é talvez um dos teus livros mais espirituais. Sim, e mais no sentido quase religioso do termo mesmo, não é? De trazer uma relação minha com a religião. Talvez seja algo a que eu tenha tentado fugir durante um tempo da minha vida. Essa dimensão institucional da fé,
mas depois não consigo porque dá-me a sensação de que sou apanhado, assim, Falta alguma coisa? As minhas convicções levam-me ao regresso. Eu sou bastante escangalhado, por isso, se alguém me tentar organizar nessa instituição, talvez não consiga, porque eu também não percebo nada das coisas. Mas eu pressinto as coisas. E eu tenho dito, não sei se falei contigo anteriormente disto, mas eu tenho dito que, ao contrário da maior parte das pessoas, eu vejo de facto milagres em toda a parte. E até com o Tolentino, há uns tempos, eu dizia-lhe isso, assim, que as pessoas vivem à míngua do milagre, parece que querem... Quer dizer, quem não adoraria constatar um milagre inequívoco? E eu acho que constatei isso várias vezes na minha vida, sabes? De coisas que não são... Em pequenas coisas. Em pequenas e às vezes até gigantes. Sabes, uma das frases que eu escrevi de que mais gosto, se me posso gabar do meu próprio trabalho... Estás no sítio para isso. Pronto, agora é porque quero citar-me a mim. Uma das frases que eu escrevi de que mais gosto diz apenas isto: por definição, nenhum milagre é pequeno. Porque se for milagre, não é possível ser uma coisa pequena, não é? Uhum. Mas a constatação de que alguma coisa só pode ter tido lugar por milagre é sempre gigante. Por isso, e eu constatei isso várias vezes. Por isso, eu não sei se... Tu próprio contas isso no Contra Mim. Exatamente. Fui milagrado por São Bento, por isso São Bento é o meu santo favorito, foi ele que me ajudou, embora eu acho que quase todos os santos me ajudam. E há pessoas que podem ter inveja de mim por eu ter uma relação porreira com os santos, mas... E eles ajudam na escrita? Olha, devem ajudar, porque eu continuo a escrever e eu tinha tudo para não ser escritor. Era tão improvável que um cachorro como eu, vindo de uma longura como a minha, de uma humildade como a minha, de repente virasse um escritor e até se sentasse numa poltrona num palco, que de facto provavelmente tudo me ajuda. Tu foste editor, tiraste direito, enfim, enverdaste para o outro lado, por um lado mais torto, digamos assim. Poderias ter sido... Poderias de facto ter sido outra coisa ou não te fazia sentido na tua vida? Maria João, eu queria muito ser missionário quando era miúdo, queria muito salvar o mundo, era mesmo o que eu queria. Eu queria muito ter a convicção de que ajudei alguém. Para mim era fundamental. Era como uma respiração elementar, não dava para respirar se não usasse a minha vida para uma melhoria do entorno. E depois levei tantas nas trombas que começou a ser difícil perceber, afinal, como é que se ajuda as pessoas, não é? Uhum. Uma das coisas mais frustrantes que eu verifico na contemporaneidade passa pelo ceticismo, às vezes até pelo cinismo, mas pelo ceticismo que nos leva a duvidar dos gestos mais cândidos. E foi-me muito violento em muitas situações eu tentar fazer as coisas com a melhor das intenções, ainda que pudesse fazer uma borrada qualquer, porque às vezes as boas intenções também são só palermas, mas era muito frustrante de repente ter como retorno respostas muito violentas ou desconfianças estranhas, assim, muito ingratas. Também tenho para mim que quando as pessoas não conseguem pagar um favor, normalmente revertem as coisas e inventam um fantasma para retaliar, assim não têm que pagar o favor e acusam a pessoa que lhes fez o favor de ser inquinada. Pelo menos é a história da minha vida resumida, é a minha autobiografia sumária. E pronto, também já não sei o que é que me perguntaste, Maria João, porque agora fiquei comovido. Então pergunto-te se nesse caso a literatura ajuda mais as pessoas do que a tua função se fosse advogado, por exemplo? Sim, eu era advogado, não conseguia ajudar ninguém, as pessoas mentiam-me. Os meus clientes mentiam-me, diziam-me histórias que eram mentirosas e eu ficava muito comovido, chorava mesmo. Depois o meu patrão dizia assim: Dr. Lemos, você não pode chorar em frente aos clientes. Se você chorar em frente aos clientes, eles fazem de si o que querem.
eu tinha tanta pena das pessoas que eu achava que as pessoas que sofriam eram todas boas. Não é? É um conceito, não é? Eu acho que muita gente pensa isto, que as más pessoas só podem ser as que não estão a sofrer. Quem sofre, quem está a sofrer, tem de ser boa pessoa. A gente vê alguém a chorar, fica logo, compadecemos-nos e achamos que a pessoa nunca nos mentiria, nem nunca usurparia, e nunca nos roubaria, nem se aproveitaria de nós. Foste tendo choques de realidade. Não, e depois fui percebendo que as pessoas podem chorar e estarem-nos a roubar. E uma coisa é as pessoas estarem a chorar e a gente estar atento para ver se não nos roubam, outra coisa é as pessoas estarem a chorar e nós também estarmos a chorar e estarmos a ser roubados e ainda estarmos a chorar. Olha, e por isso o meu destino não podia ser por aí, que eu ia morrer em pouco tempo. Mas tenho pena, sabes? Tenho pena da constatação de que o sistema judicial, não é? Que a via da lei, digamos assim, no pleito, não é o melhor caminho para se fazer bem às pessoas. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril. Achas que este é o país que foi sonhado há 50 anos? Não acho nada. Com este governo agora recém-eleito, com a extrema-direita no poder, a mim assusta muito que uma força antidemocrática, xenófoba, racista, desumana, se quiseres, uma força desumana ocupe o poder. Não sei o que é que as pessoas tinham na cabeça quando votaram nisto. Eu queria muito que só se lixassem as pessoas que votaram neles, sabes? Havia de haver assim uma maneira de, no cartão de cidadão, com as pessoas, quando as pessoas fossem fazer coisas, quando tivesse a acontecer assim um azar, o cartão dissesse assim, votou ali nos fascistas, tunga, impostos, acidentes na estrada, infecções urinárias, tudo vai para essas pessoas. E quem votou com outra consciência, não é? Quem votou com outro tipo de esperança e, sobretudo, sem ódio, devia de ser isentado de impostos, por exemplo. O que é para ti a liberdade? Olha, a Nina Simone dizia que a liberdade é não ter medo, e depois de eu ter ouvido a Nina Simone dizer isto, nunca mais consegui pensar de outra forma. De facto, a liberdade é não ter medo, não é? Nós podermos dar a cara pelo que somos e pelo que fazemos sem repressão, e por isso é que, de facto, eu creio que a minha geração, que foi a primeira que abre os olhos e que desenvolve a sua consciência em liberdade, eu creio que nós passamos por um tempo em que não havia medo, havia sobretudo uma esperança imensa, e é muito frustrante aos 52 anos poder conceber medo dentro do meu país, não é? Poder conceber que podemos voltar a ser encaixados em categorias que nos menorizam, que nos discriminam, e então volto a achar que a liberdade está de facto em causa. É uma questão de podermos de facto perder a liberdade. Tu tens total liberdade quando estás a escrever, também quando estás a desenhar. É um espaço de liberdade do desenho para ti? É desperdiçado, porque eu desenho muito mal, por isso faço assim umas borradas, mas... Já fizeste várias exposições. Fiz porque às vezes digo que sim às pessoas para ajudá-las. Nunca fiz uma exposição por vontade. Assim, claro, fiz, também ninguém me forçou, mas fiz as exposições porque insistiram muito comigo para fazer. Não era algo que eu me aproximasse. Não te consideras um artista no desenho? Não, eu faço uns bonecos e gosto de os fazer, e são fundamentais para a minha sanidade mental, porque eu sou uma pessoa muito sã e tenho uma lucidez muito enorme, e por isso eu jamais vou enlouquecer, mas exatamente porque desenho. Mas isso não significa eu desenho para continuar lúcido e são, mas isso não significa que desenho para ser um grande artista plástico, percebes? Um péssimo artista plástico pode ser uma pessoa lúcida, que é o que eu sou. Mas tu desenhas as tuas personagens, desenhas os teus enredos? Eu desenho as personagens principais, arranjo sempre uma maneira de as mostrar. Por exemplo, neste livro, a Senhora Luísa, como eu queria mostrar de alguma forma o Espírito Santo, o facto de ela ser muito crente, a Senhora Luísa tinha sempre o cabelo curtinho e quando era nova tinha sempre o cabelo preso, que era aquele decoro que se supunha antigamente às mulheres.
E eu imaginei-a para representar, digamos assim, imaginava-a de perfil e o cabelo soltava-se e virava um pássaro. E então fazia assim um perfil que depois se levantava numa cabeça de pássaro. E percebe-se que é o cabelo dela, mas ao mesmo tempo percebe-se que é uma forma de um pássaro. E aquele pássaro não era qualquer um, era o Espírito Santo, era como se o Espírito Santo estivesse no seu pensamento, no seu sonho. E então, de cada vez que eu desenho aquela figura, aquela é a Senhora Luísa. Vais colecionando essas personagens, mesmo personagens que não entrem nos teus livros? Sim, às vezes esqueço-me das personagens que invento porque vou mudando os enredos ou vou atrapalhando o livro e vou deitando coisas fora, e às vezes há personagens das quais eu até gosto e que me esqueço delas, não entram depois. É como se fossem assim candidatos a casar com alguém, mas depois não chegaram a casar. Ficaram esquecidos para trás, pronto, não entraram no livro. E tens cor sempre também nos teus desenhos? Tenho muita arte plástica. Às vezes os livros têm um quadro ou têm um artista plástico associado, muito secreto de alguma forma, mas é muito comum. Lembro-me, por exemplo, a Lisa Santos Silva no Remorso de Baltasar Serapião foi muito forte. Para mim o Baltasar eram os rostos que a Lisa Santos Silva pintava. Há sempre associado o nosso reino, por exemplo, era o Cruzeiro Seixas, as noites do Cruzeiro Seixas, aquelas coisas, visões celestes e notívagas. E por isso é que o nosso reino, para mim, ainda que haja quase tudo se passa durante o dia, para mim é um livro noturno, é um livro apagado, sem luz. Isso acontece muito. E acontece-me muito associar também som, associar música. Porque tu também cantas. Mal também, e canto sobretudo no chuveiro. Mas já te vi atuar numa plateia, perante já uma plateia. Já me viste a cantar em frente às pessoas, é verdade. Já tiveste esse azar. E sim, eu sou muito ligado à música, preciso muito de ouvir música. Mas enquanto escreves? Enquanto escrevo, normalmente o que acontece é que eu coloco uma coisa para arrancar e depois aquilo vai esvanecendo e depois eu já não dou conta. Quando eu estou assim numa certa velocidade de cruzeiro, eu não tenho noção de nada. Não tenho noção das horas, da fome. Eu subitamente não sei se é segunda, se é sexta, se é de noite, e depois de facto eu fecho a casa. Eu não gosto muito de apanhar sol, eu lido muito mal, eu sou um bocado fotofóbico, então não lido muito com o clarão, com a demasiada luz. E então eu jamais abro a persiana da minha janela. Abro os vidros para arejar, mas não deixo entrar sol. Faz-me confusão. Por isso é que eu tenho a pele conservada, porque eu não faço praia, sou contra a praia. Embora vivas nas Caxinas, bem próximo do mar. Sim, o meu cão faz xixi na praia, por isso é que eu também não faço praia. Porque como o meu cão, muitos outros vão lá fazer xixi e outras coisas. Eu acho aquilo tudo muito sujo e com muita areia, a areia mete-se em todo lado. Não, sou bastante contra a praia. Acho que aquilo devia de ser cimentado e fazer ali Nesta altura já perdemos uns quantos ouvintes que acharam que pronto. Não, mas é essa ideia de escrever em clausura é-me muito importante. É-me muito importante porque, de facto, as interrupções são-me muito violentas. Porque, de facto, fico num universo bastante paralelo. E chegas a mudar de sítio para fechar um livro, para acabar um livro? Por vezes, podendo, quando a minha mãe está bem e eu posso deixá-la sozinha por um tempo, por uns dias, nem que seja, eu arrendo uma casa qualquer, vou para um lugar qualquer e pronto, onde ninguém saiba que eu lá estou, ou ninguém me conheça, que ninguém me interrompa. Levo umas latas de atum, que normalmente é aquilo que eu cozinho melhor, e umas frutas e umas bolachas, e pronto, isso só sai de lá quando o livro estiver acabado. E adoro, devo dizer que adoro. É um bocadinho, eu diria, engorda-me e deixa-me assim um bocadito
desaustinado, mas é de facto das coisas, das sensações melhores do mundo, é de repente ficar fechado sozinho com um livro, num lugar vazio que não tenha nada, senão uma boa mesa, uma boa cadeira e onde não esteja frio. No ensaio geral, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para o Walter Ugumem. É com muito gosto que encontro de novo o meu amigo Walter Ugumem, tendo a oportunidade de salientar a importância do modo como encara a literatura e a vida. E lendo Deus na Escuridão, começo já por perguntar se acredita numa sociedade que se torna isenta de sofrimento quando é capaz de integrar as diferenças. O tema é crucial nos tempos que correm, uma vez que, através da palavra e da literatura, podemos compreender melhor os limites, as angústias, os dramas cotidianos. E no caso do último romance, nós temos de entender que Deus é exatamente como as mães, liberta seus filhos e haverá que buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno à espera, espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença, o regresso dos filhos. Por que razão? Insiste em que o amor é um sentimento que se exerce na escuridão. Nada pode garantir que possamos chegar a uma aposta absoluta. Falamos da capacidade de amar e o que encontramos na relação entre os dois irmãos é a superação de uma perspectiva comum. Amar como as mães é amar como Deus. E não é a Madeira o cenário misteriosamente ideal para conceber este modo de entender a diferença como um fator de enriquecimento? Numa escrita que vai ao encontro da emoção, podemos entender a importância do que se esconde e é capaz de se revelar através da essência do ser. Walter. Bem, muito obrigado ao professor Guilherme de Oliveira Martins por este comentário e pela pergunta deixada. Eu tenho a sensação de que não vamos exterminar o sofrimento da sociedade. A pergunta lá atrás era essa e é uma pergunta que até me impressiona. Não vamos jamais acabar com o sofrimento por uma razão muito simples. O próprio livro passa por aí, porque quem inventa o amor inventa o sofrimento, não é? Quem inventa o amor inventa a aflição. E, de algum modo, no livro diz-se que Deus, quando inventou o amor, aprendeu, foi nessa altura que ele entendeu o medo. E é inevitável, não é? É o preço de amar, é a moeda de troca. Amar é sempre essa e por isso, e respondendo à segunda parte da questão, por isso amamos sempre na escuridão, no sentido em que amamos sem garantia. Não conseguimos mapear a pessoa amada, estamos sempre necessitados de a situar, de saber dela, de materializá-la diante de nós, porque qualquer distância, qualquer pouco de longura é um desaparecimento no nosso radar, não é? E é imediatamente uma indução de um sofrimento que pode ser insuportável. E por isso é que eu acho que Deus, existindo, há de ser um indivíduo que sofre, talvez sinta um sofrimento insuportável, assim como as mães, que por mais felizes, ou por mais que a sua felicidade se justifique pelos filhos, também se justifica pelos filhos os seus piores medos. Obrigada, Walter Ugumem, ter estado nos 15 anos do Ensaio Geral. Quero agradecer também ao público ter estado aqui connosco e também ao Festival Literário Humus, aqui de Guimarães, nos ter acolhido aqui na Biblioteca Raul Brandão, num programa que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Muito obrigada a todos. Obrigado. E parabéns, Maria João. Obrigada.